na verdade. O Aquamirror é português e ele fez a pergunta. O mercado aqui em Portugal ele é pequeno porque são só 15 milhões de habitantes. No Brasil, que tem 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes, por que o mercado de publicação não é forte como é nos Estados Unidos, por exemplo? É um mercado que é super forte. Porque o Brasil, ele tem vários motivos, tá? Vários motivos, não é só um. Mas eu vou mostrar para vocês o principal motivo para o Brasil carecer de bons escritores publicados, com carreira, uma carreira sólida e concreta. A facilidade e a vantagem de você publicar autores internacionais. O Brasil ele criou uma cultura por décadas, tanto nas editoras quanto no público leitor, de só publicar e só ler gringo, só ler autor internacional. Hoje, quando você publica um livro de um brasileiro, o leitor tem preconceito. Fato. O leitor tem preconceito. Além disso, o nível profissional dos escritores brasileiros é ridiculamente baixo quando você compara com o mesmo nível de escritor internacional de países que têm um bom mercado de publicação, como a França, por exemplo. Não tem que ser Estados Unidos, que é muito grande. A França é pequena e também tem um puta mercado foda de publicação. A França é um país muito menor que o Brasil, com muito menos gente, e publica muito mais livro. Por quê? Porque tem consumo. Então, você tem primeiro essa questão. Não existe no Brasil uma comunidade, um mercado rentável de publicação. Por quê? Porque o dinheiro não fica aqui. O dinheiro da publicação, da venda, fica na editora, que contrata primordialmente autores internacionais. Esse cenário está mudando graças aos leitores e aos escritores e às redes sociais. Mas a gente está falando aí de 5 anos atrás, isso não estava mudando, isso estava bem sólido ainda. Então, o primeiro motivo é esse. O Brasil não tem uma comunidade forte de escritores profissionais porque as publicações são de autores internacionais. Então, não existe esse espaço, não existe a possibilidade. Aí a gente vai para questões culturais. O Brasil é um país bosta, terrível, para todos os tipos de arte. Todos os tipos de arte, o Brasil é uma porcaria, tá? Se você vai ser musicista, você vai estar limitado. Se você vai ser pintor, você vai estar limitado. Você vai ser ilustrador, você vai estar limitado. Se você trabalha com cinema, você vai estar limitado. Se você é escritor, você vai estar limitado. Todos os setores da arte do Brasil têm um péssimo consumo. Péssimo consumo. Aí você pode querer me dizer, pô, Lucas, mas o Brasil adora música. Cantor sertanejo, cantor de funk, etc, etc, etc e tal. Eu já fiz um comentário aqui com vocês de que para você ter sucesso na música no Brasil é muitíssimo mais caro e mais impossível do que você ser escritor no Brasil. Um cara que é um bosta como músico, péssimo músico em questão de fama, de dinheiro, com a grana que ele investe para ser ruim, para ser irrelevante, ele seria um dos maiores escritores do Brasil. Porque é tão caro você conseguir se tornar relevante no mercado fonográfico brasileiro que só a galera que tem muita grana consegue chegar nos reais patamares. E aí as oportunidades orgânicas elas são ainda menores. As oportunidades que elas caem do céu, elas praticamente não existem, né? Em nenhum mercado elas existem de verdade em quantidade relevante. Mas as exceções existem. Então, o mercado do livro, ele faz parte da arte. E a arte no Brasil, ela não é consumida em massa, porque ela não é produzida em massa. Isso, mano, é um processo muito grande. Não se criou no Brasil, em nenhuma das áreas, menos na fonográfica, um mercado de produção. Porque a gente sempre foi mais interessante, mais barato, mais prático importar de fora. Então nunca houve demanda interna de filme, de série, de arte, de literatura. Nunca teve essa demanda, porque o brasileiro ele foi adestrado e educado a consumir coisas de fora. Por quê? Porque tem países muito habilidosos em marketing fora do país deles também. E o Brasil falou, porra, é mais barato eu comprar os direitos de reprodução desse filme, dessa série, que é muito bem produzido, que tem muita grana, do que aqui do Brasil, que é uma bosta. Mas a verdade é que não é que o Brasil faz coisa ruim, é que o Brasil não tem grana, porque ele não tem de onde começar. O Brasil ele está começando
a ter relevância nas artes em todos os setores. Os pintores brasileiros, a gente tem aí grandes pintores, grandes escritores, grandes cineastas e blá, 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 aí nos livros de história, mas é uma coisa tão ridiculamente pequena que chega a ser uma ofensa para a quantidade de artista de excelente qualidade que morreu na completa miséria. E trabalhando com qualquer coisa que não fosse arte, né? Mas a gente tem todos esses cenários mudando aí, porque é um processo natural do mundo, né? Os países muito desenvolvidos nesses setores começaram a entender que um povo consome mais o conteúdo que é feito pensado naquele povo. Então a Netflix começou a investir mais em produções de cada país, porque assim aqueles países mais relevantes, com mais assinatura, eles vão consumir mais aquele conteúdo, porque é produzido na terra deles, fala diretamente com o público-alvo que é ele. Mesma coisa com todo tipo de arte. A música é um outro cenário. A música ela conseguiu se construir muito bem no Brasil, mas é extremamente caro, extremamente elitizado. E, para ser bem sincero, quanto mais o mercado cresce, mais isso se torna realidade. Tá? Mais o mercado cresce, mais caro é de você entrar no mercado, mais caro é de você viver lá no topo. Mas o que existe no mercado da música? Você pode viver como musicista, só que sem ter uma fonte de renda grande. Você vai tocar em barzinho, você vai tirar uma grana mês para te sustentar. Não é muito, não é pouco. É o suficiente para você ter uma vida normal, uma vida média de um brasileiro médio. Então, cara, você tem no mercado da música ainda a possibilidade de você tirar um sustento mensal só com a música, que na literatura você não tem, que no mercado de arte visual você acaba sendo designer gráfico. Então você também conseguiu construir isso a médio prazo. Agora, para quem trabalha com audiovisual, ou você vira editor de YouTube, que é um mercado pequeno, e no mercado da literatura você também não tem uma fonte de renda. Você pode ser jornalista, você pode trabalhar com copydesk, né? Que tem muita gente que fala viver de escrita, e você vai ver curso de copydesk. Enfim, mas se você viver da arte mesmo, tanto no audiovisual quanto na literatura, é quase impossível hoje do zero. Quando você é bom de verdade. Mas você é só bom, você não tem contatos, você não tem muita grana, você não tem como viver a tua arte. Você vai ter que dedicar muito tempo e muito dinheiro para conseguir abrir as portas e aí sim você fazer parte da elite, porque só a elite que vai conseguir viver daquilo. Nesse momento aqui, nesse instante que a gente se encontra como sociedade brasileira de consumo e de produção, a literatura e o audiovisual, só quem vive disso, produção de jogos também, só que a produção de jogos, na minha visão, é até abaixo. É até mais atrasado do que literatura e audiovisual, só audiovisual. Você não consegue viver disso a menos que você esteja na elite. Só a elite desse mercado vive disso. O restante sempre tu vai ter que ter um monte de fonte de renda acessórica ou outros empregos para se manter. Eu acho que daqui a uns 10, 15 anos isso muda, mas por enquanto é o que a gente tem.